Fala aí, galera, tudo bom? Vamos para a segunda molécula de importância para os seres vivos? Hoje nós vamos falar sobre os lipídios. E o que são lipídios? Lipídios popularmente são conhecidos como gorduras, óleos, ceras. São moléculas orgânicas que não chegam a formar macromoléculas, o peso delas não passa de 1000 Dalton. E das moléculas orgânicas são as únicas que não formam polímeros, né? Porque carboidrato, lipídio, ácido nucleico formam. Então, para começar, vamos à principal característica dos lipídios. São moléculas que se misturam muito pouco ou não se misturam com a água. Para entender isso um pouquinho melhor, vamos falar um pouquinho sobre as interações polares e apolares. Interações polares vocês já devem ter uma noção do que se trata. Nós falamos, quando abordamos a água, que a água é uma molécula polar, ou seja, ela tem uma polaridade, um polo positivo e um polo negativo. E, consequentemente, ela interage com outras moléculas que também são polares, também têm cargas elétricas positivas ou negativas. As moléculas de lipídio, por sua vez, elas não têm polaridade, então elas são moléculas apolares. Mas isso não significa que elas não interagem umas com as outras. As moléculas de lipídios interagem através dessas interações apolares. E o que vem a ser isso? Se você imaginar que um lipídio não tem carga elétrica, que ele é neutro, mas que, ao mesmo tempo, existem elétrons girando ali ao redor do seu núcleo, você deve imaginar que em algum momento esses elétrons estão girando um pouco mais para um lado do átomo do que para o outro. Esse lado no qual os elétrons estão se torna temporariamente mais negativo. Esse outro lado em que os elétrons não estão torna-se temporariamente positivo. Então a gente pode dizer que essa interatividade entre os elétrons e o núcleo gera momentaneamente regiões mais carregadas e menos carregadas, regiões levemente positivas e regiões levemente negativas. E se você imaginar que outras moléculas apolares estão fazendo o mesmo, é possível imaginar que em determinado momento uma área mais positiva dessa molécula vai interagir com uma área mais negativa da outra, mesmo que de maneira temporária. Essas interações, que são muito fracas, são conhecidas como forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals são aquelas que permitem as moléculas apolares se manterem coesas. É isso que vai fazer com que moléculas de lipídios que flutuam numa superfície aquosa sejam atraídas mutuamente. Então, pequenas gotinhas de lipídios se atraem e formam gotas maiores. Parece que é uma atração eletrostática, mas não é. São interações apolares, hidrofóbicas. Uma outra curiosidade sobre os lipídios é que eles conseguem fornecer 2 vezes mais energia do que uma molécula de carboidrato durante a sua quebra. Nós falamos que os carboidratos, quando você rompe as ligações entre os carbonos, você libera energia. Se você pensar que um lipídio é formado por uma grande cadeia carbônica muito longa, nós vamos ver daqui a pouquinho, você vai entender que eles têm muito mais energia armazenada. Uma molécula de lipídio chega a liberar 9,5 quilocalorias por grama, enquanto que uma molécula de carboidrato libera 4,2 quilocalorias por grama. Daí você tira que combustíveis fósseis que são formados por hidrocarbonetos como esse são tão ricos em energia. Você pode imaginar petróleo, gás natural sendo queimado? Essas ligações que são quebradas liberam toda essa energia contida no seu interior. E é por isso também, uma outra curiosidade, o porquê dos animais utilizarem gordura como fonte de reserva e não óleo. Um vegetal, uma semente vegetal, por exemplo, milho, girassol, mamona, você consegue extrair óleo vegetal dali. Esse óleo é uma reserva energética. Aí você pergunta, por que o animal reserva energia na forma de gordura e não na forma de óleo, como os vegetais? Porque a gordura é mais compacta. Através dessas interações apolares, elas vão grudando, uma moléculazinha vai grudando na outra e ficando bem compactada, o que facilita a locomoção desses animais. Seria muito ruim um animal carregar óleo nas suas células. Já reservas de gorduras em seus adipócitos fica bem mais tranquilo de carregar. Mas vamos conhecer os lipídios então, vamos à sua classificação. O primeiro grupo é o grupo dos lipídios simples. Lipídios simples são formados por uma molécula de um álcool chamado glicerol. Essa molécula de glicerol vai se unir a uma molécula de ácido graxo, como essa que está aparecendo aí. Percebam como a cadeia carbônica dela é bem grande, bem comprida. Esses lipídios são formados por uma ligação éster que ocorre entre a hidroxila do glicerol e a carbonila do ácido graxo, como vocês estão vendo nessa imagem que está aparecendo aí. Quando esse glicerol se une a 3 moléculas de ácidos graxos, como essas que vocês estão vendo aí, nós formamos aquilo que é chamado quimicamente de triacilglicerol, ou popularmente, como é conhecido, os triglicerídeos. Uma outra questão importante aqui para a gente é saber que esses ácidos graxos podem ser de 2 tipos. Você tem os ácidos graxos que são saturados e os ácidos graxos que são insaturados. O que diferencia um ácido graxo saturado
do insaturado. Essa molécula que você está vendo aí agora é de um ácido graxo saturado. Se você reparar, por que ele é chamado de saturado? Ele não tem uma ligação dupla sequer. Todas as ligações entre os seus carbonos são ligações do tipo simples. Já essa outra molécula que está aparecendo aí, se você perceber, ela tem ligações duplas, ou seja, uma insaturação entre um carbono e outro. Então esse ácido graxo é chamado de ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos insaturados podem ser do tipo monoinsaturado, quando ocorre apenas uma ligação dupla no meio dos seus carbonos, ou do tipo poliinsaturado, quando ocorrem várias ligações duplas entre os seus átomos de carbono. Em termos de armazenamento, você vai perceber que os ácidos graxos saturados, por só terem ligações simples, são mais facilmente compactados. Aquelas interações hidrofóbicas que eu falei no início dessa aula vão acontecer de maneira mais fácil. Já os ácidos graxos insaturados, por conta dessas pequenas insaturações, essas dobras, ela vai ter mais dificuldade de interagir uma molécula com a outra, fazendo com que a compactação deles seja mais difícil. É isso que torna os ácidos graxos insaturados líquido e os ácidos graxos saturados sólidos. Ácidos graxos saturados formam a gordura dos animais e ácidos graxos insaturados formam os óleos vegetais. Como foi dito no início dessa aula, é muito mais fácil um animal carregar a gordura compactada do que grandes reservas de óleo em seu interior. Vocês devem estar se perguntando sobre alguns exemplos. Ácidos graxos saturados você vai encontrar, por exemplo, na manteiga, na banha de porco, naquela gordurinha que fica na lateral da picanha, em todas as gorduras que são provenientes de animais. Já os ácidos graxos insaturados você vai encontrar, por exemplo, no óleo de fígado de bacalhau, em alguns óleos vegetais, como o azeite, o óleo de soja, o óleo de girassol, etc. e tal. Em termos de nutrição, que normalmente é o que a gente quer saber, né? Os ácidos graxos saturados não são tão bons assim para a saúde. Já os ácidos graxos insaturados trazem alguns benefícios à nossa saúde. Os ácidos graxos saturados aumentam a produção de uma molécula chamada de LDL, que é conhecida popularmente como mau colesterol. Vamos falar dela daqui a pouquinho. Já os ácidos graxos insaturados aumentam a taxa de uma molécula chamada de HDL, conhecida popularmente como bom colesterol. Vocês vão entender a diferença em breve. Então é por isso que os médicos, no geral, recomendam que você reduza o consumo de gorduras saturadas. Não é que você tenha que parar de comer tudo. Se puder, beleza, mas se não puder, reduza. E por outro lado, aumentar a ingestão de gorduras insaturadas, como os óleos vegetais. A dieta do Mediterrâneo, por exemplo, ela é muito conhecida no mundo todo por fazer bem ao sistema cardiovascular humano. E por que faz bem ao sistema cardiovascular humano? Porque ela é muito rica nesses óleos vegetais, no azeite de oliva, na azeitona, que promovem o aumento do HDL em detrimento do LDL. O ômega 3 ele pode ser encontrado na carne de peixes de água profunda como o salmão, o atum, o bacalhau e o cação. Mas pode ser encontrado também em alguns vegetais como a linhaça. E por que essa gordura é considerada uma boa gordura? Porque ela consegue diminuir os níveis de triglicerídeos no seu sangue, além do LDL, aquele mau colesterol que eu citei. O ômega 6, por sua vez, ele é encontrado, por exemplo, em aves e em alguns óleos vegetais. Ele é muito importante para o nosso organismo na criação das prostaglandinas, substâncias que são mediadoras no processo inflamatório, além de atuarem na proteção contra doenças vasculares, como trombose, por exemplo. Tanto o ômega 6 quanto o ômega 9 não são produzidos no seu organismo, por isso são ácidos graxos essenciais, e ambos ajudam a elevar a taxa de HDL no seu organismo, daí a importância para o seu corpo. A gordura vegetal hidrogenada ela é um processo elaborado pela indústria, no qual você vai adicionar hidrogênios à molécula de um ácido graxo insaturado, que normalmente deveria se comportar como um líquido, de forma que haja mais interação entre essas moléculas, consequentemente, uma maior compactação entre elas e, consequentemente, a formação de uma estrutura sólida ao invés de líquida. É o que acontece, por exemplo, na produção da margarina. A margarina é uma gordura hidrogenada. As gorduras hidrogenadas não costumam ser tão saudáveis assim quanto a insaturada costumava ser. Esse processo tira um pouco dessa qualidade dela. Vale ainda ressaltar o que vem a ser a gordura trans. A gordura trans também é feita por um processo industrial e qual é a diferença dela para uma gordura insaturada comum? Como vocês estão vendo aí na imagem, a gordura trans é formada por um aminoácido em posição trans na parte da insaturação. E qual é o problema dessa gordura para o nosso organismo? Nós não possuímos enzimas capazes de quebrar esse aminoácido em posição trans. Só podemos quebrar ele em posição cis. Consequentemente, essa gordura tende a se acumular no nosso organismo, formando placas que podem entupir as artérias e gerar problemas
como um infarto no miocárdio, o derrame cerebral, etc. Vamos falar sobre isso mais adiante. E onde nós encontramos essas gorduras trans? Nós encontramos nas guloseimas do cotidiano, né? Biscoitos recheados, sorvetes, tudo aquilo que você imaginar de mais gostoso, esse sabor gostoso, essa consistência é dado justamente pela gordura trans. Então cuidado, principalmente porque muitos alimentos vêm com um rótulo como 0% de gordura trans. Mas se você ler atentamente o rótulo desses alimentos, você vai ver que existe uma pegadinha ali. Até tantos por cento de gordura trans nesse alimento, a Anvisa determina que pode ser considerado como zero gordura trans. Então, num pacote de biscoito recheado, por exemplo, você tem zero gordura trans para o equivalente a 3 ou 4 biscoitinhos apenas. Então, aquela pequena porcentagem é desprezível e é contada como zero. Mas se você come, ao invés de 3 biscoitinhos, você come 12, são 4 vezes mais. E 4 vezes mais de gordura trans ali se tornaria, provavelmente, uma taxa inaceitável. É por isso que os rótulos de alimento não contêm o valor total para o pacote, e sim para algumas pequenas unidades. É uma estratégia de venda. A segunda classe de lipídios é a chamada dos lipídios compostos. Eles são compostos por ácidos graxos unidos a uma outra molécula. A primeira molécula que nós vamos ver são os fosfolipídios. Um fosfolipídio é um ácido graxo ligado a um glicerol, normalmente, mas o terceiro grupo hidroxila desse glicerol está ligado a um radical de fosfato. O fosfato, como nós falamos na aula sobre sais minerais, tem cargas elétricas negativas, ele atua como se fosse um ânion. Isso faz com que essa região do fosfolipídio seja uma região polar, tem uma polaridade. Mas todo o resto do lipídio, que é formado pelo ácido graxo, é considerado apolar, como eu falei no início dessa aula. Então o fosfolipídio é uma molécula curiosa, porque ele tem uma região polar e uma região apolar ao mesmo tempo. Nós chamamos essas moléculas que têm uma região polar e outra apolar de moléculas anfipáticas, e são muito importantes para a vida, como veremos adiante. Outro lipídio composto é o glicolipídio. É um lipídio associado a uma molécula de glicose. O glicolipídio forma aquela estrutura que é chamada de glicocálix na membrana de algumas células que nós veremos mais adiante. O glicocálix de nossas hemácias é responsável pela identificação dos tipos sanguíneos, por exemplo. O terceiro grupo de lipídios que nós vamos ver é o grupo dos lipídios esteroides. O lipídio esteroide ele tem um esqueleto carbônico formado pela fusão de 4 anéis, como vocês estão vendo aí na imagem. E um lipídio esteroide vai se diferenciar do outro apenas pelo grupamento funcional que está ligado a um desses anéis. Então vamos ver aí alguns exemplos. Os hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e o estrogênio, são lipídios esteroides muito comuns em nosso organismo e muito importantes. Hormônios como a aldosterona e o cortisol, que são sintetizados pelas glândulas suprarrenais, também são lipídios esteroides muito importantes para o nosso organismo. Os sais biliares, que são produzidos pelo fígado e fazem parte da bile, que nós vamos ver quando falarmos de sistema digestório, também são lipídios esteroides. E por fim, as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, também são lipídios esteroides. Mas vamos nos ater ao lipídio esteroide de maior importância para o nosso estudo aqui, o colesterol. O colesterol ele é sintetizado pelo nosso fígado e ele pode formar as chamadas lipoproteínas. O que são lipoproteínas? Pega pelo nome. Lipoproteína, a fusão de lipídios com proteínas. E aí é que reside a questão do HDL e do LDL. Porque se eu tiver uma lipoproteína na qual a taxa de lipídios é muito maior do que a taxa de proteínas, eu vou ter uma lipoproteína de baixa densidade. Porque vocês sabem que a gordura ela tem uma densidade menor do que a proteína. E uma lipoproteína que contém mais proteínas do que lipídios, ela vai ter uma densidade muito maior. Ela vai ser uma lipoproteína de alta densidade. Então agora vamos na sigla. Lipoproteína de baixa densidade. Do inglês, Low Density Lipoprotein, ou seja, LDL. E lipoproteína de alta densidade. Do inglês, High Density Lipoprotein. Entenderam agora o porquê dos nomes? Mas por que uma é chamada de bom colesterol e outra de mau colesterol? Pelo simples motivo de uma lipoproteína de baixa densidade acabar se acumulando nas paredes de artérias, enquanto que lipoproteínas de alta densidade, além de não se acumular, elas removem o excesso de LDL dessas artérias. Mais uma vez, é por isso que é importante você aumentar a sua ingestão de HDL e diminuir a sua ingestão de LDL. Estão entendendo agora? Ficou mais claro? O próximo grupo de lipídio que nós vamos ver é o grupo dos cerídeos, que formam as famosas ceras. Mas como eles são formados quimicamente? Um cerídeo é formado por um ácido graxo de cadeia longa ligada também a uma molécula de álcool de cadeia longa. E onde eu vou encontrar essas ceras na natureza? Para começar, alguns vegetais, algumas árvores, que são de regiões de clima seco, para evitarem a desidratação, possuem camadas de cera sobre suas folhas,
já que essa cera é impermeabilizante. A nossa pele também é impermeável por uma gordura que é produzida pelas glândulas sebáceas, e essa gordura também é um tipo de cerídeo. A cera que a abelha produz ao produzir os seus favos de mel também é um tipo de lipídio cerídeo. E por fim, aves aquáticas, ou seja, aquelas aves que dão uma mergulhada de vez em quando na água, elas possuem uma glândula chamada glândula uropigiana na região do seu pigóstilo. Nós vamos ver isso mais adiante quando falarmos de zoologia. Por enquanto, basta saber que é uma pequena gordura impermeabilizante que ela passa nas suas penas, impedindo que as penas fiquem encharcadas de água. Também são lipídios cerídeos. Para terminar, vamos falar dos lipídios chamados de carotenoides. Carotenoides são pigmentos que dão cores a algumas plantas e são responsáveis pela captura da luz solar no processo de fotossíntese. O beta-caroteno, por exemplo, é um carotenoide muito importante para a nossa saúde. Por que ele é importante? Ele é quebrado em duas moléculas de retinol. Retinol, para quem não sabe, é a mesma coisa que a vitamina A. E a partir dessas moléculas é que são formadas a rodopsina, uma substância fotossensível que é importante à nossa visão. E onde é que eu vou encontrar essa molécula de beta-caroteno? Normalmente em alimentos de origem vegetal que são de coloração avermelhada ou alaranjada, como cenoura, abóbora, tomate e também alimentos de origem animal como gema de ovo e manteiga. Querem ver uma curiosidade? Pega o nome carotenoide. Eu disse para vocês que ele é muito encontrado na cenoura, não é isso? Você sabe qual é o nome científico da cenoura? É Daucus carota. Carota, lembra carotenoide, não é isso? Como é que é cenoura em inglês também? Carrot. Percebem como essas palavras estão interligadas? Tudo isso tem relação com os carotenoides encontrados nesse alimento. Enfim, eu poderia continuar aqui falando de lipídio, dando outros exemplos, mas não vem ao caso. O que eu quero é que vocês apenas memorizem os principais lipídios citados nessa aula e entendam a sua importância, que é a de reserva energética dentro das nossas células adiposas ou em reservatórios de óleos vegetais. Falando de seres humanos mais uma vez, quanto mais lipídios a gente armazena, mais a gente engorda, quanto mais lipídios a gente consome, mais a gente emagrece. Então é isso. Se você gostou da aula de hoje, dá um like aí no vídeo, clica no sininho para receber as próximas atualizações. Próxima aula nós vamos falar de proteínas, depois enzimas, vitaminas, ainda tem muita coisa para a gente ver aqui em termos de nutrição humana. Compartilhe essa aula com seus amigos que estejam interessados em aprender um pouco mais sobre essas moléculas, que estejam estudando para o vestibular. E até a próxima, galera. Um grande abraço a todos. Valeu!